Bom, boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma Masterclass aqui. Eu vou estar passando aqui algumas orientações que são de praxe, você já sabe, mas é bom estar relembrando, né? Nossa Masterclass está sendo gravada, então se você tiver algum problema com a internet, fique tranquila, só entrar em contato com a tutoria depois e será passado para você o link para você terminar de assistir. Você deve colocar o seu nome, né, e a sua igreja local no chat para poder marcar a sua presença. E você deve manter também o seu microfone desligado aí para evitar chiados, tá bom? A não ser que seja solicitado que você faça uma pergunta, alguma coisa, uma intervenção, então você vai abrir o seu microfone, tá bom? Se possível, você deixa a sua câmera ligada para a gente estar vendo você e para a gente estar compartilhando também da sua imagem. Mas se não puder, não tem problema. Então, vou estar passando aqui a palavra para o nosso professor Pastor Alain, que vai estar sendo o moderador desta noite. Olá, queridos, boa noite, viu? Muito bom estarmos juntos aqui nessa Masterclass, essa turma tão abençoada aí de missiologia, não é mesmo? E como o professor Marcelo já comentou, se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode escrever aqui no chat, né? Nós vamos acompanhar e vamos transmitir a mensagem aqui, a pergunta para o professor dessa noite, o professor Ralph Fels, que falou, né, tem falado aí nesse mês sobre a administração financeira, né? E é muito bom estarmos juntos aí para falar sobre esse tema tão relevante, tão importante para nós, não é mesmo? Então, queria aproveitar e deixar esse espaço para o professor Ralph fazer suas considerações iniciais, se ele quiser comentar algo aí a respeito, né, do que ele tem visto, presenciado aí com a turma. Olá, queridos, tudo bem? Um prazer estar aí com vocês nesse meio digital. Estou lhes falando aqui do continente europeu, estou em Portugal no momento, em casa, aqui já são 11h34 da noite, né? É por isso que a gente teve que achar esse horário, porque o mais tardar que fica no Brasil fica quase inviável para nós aqui fazer essa masterclass. Mas é um prazer estar com vocês, falando desse tema tão importante que atinge muito forte, né, a nossa vida. Querendo ou não, nós podemos estar muito bem espiritualmente, mas quando falta recursos financeiros para suprir as nossas necessidades, também os nossos sonhos, acabam afetando a nossa vida e a gente não consegue andar na liberdade que a gente gostaria na presença de Deus. Então, eu espero que vocês realmente, já iria falar curtiram, né, mas não é nesse sentido, vocês realmente despertaram para essa área, para a gente, como diz no Brasil, né, pegar esse boi pelo chifre, tomar ele. Eu sei que tem que fazer muita força, mas como alguns comentaram já no fórum, os resultados também valem muito a pena, né? Não só para nós pessoalmente, mas também para todas as pessoas em volta. Então, reforço o que já foi falado. Eu estou aqui à disposição de vocês, né? Nós temos aqui, pegamos algumas coisas do fórum que foi comentado, mas eu gostaria muito que isso também se tornasse um bate-papo, onde vocês podem fazer perguntas e eu possa, dentro das possibilidades, respondê-las, e espero mesmo que esse tempo seja bem aproveitado, tanto para vocês quanto para mim também, tá bom? Muito bom. O professor Alvo estava comentando a respeito do fórum, né? E houveram muitos comentários, muitas interações dos estudantes no fórum. Isso é ótimo, isso é excelente, né? E o tema do fórum é um tema também muito relevante, né? E o tema do fórum dizia o seguinte, né? Só existem duas realidades nas finanças, ou você quem domina a área financeira, ou você acaba sendo dominado por ela.
E essa frase, né, essa expressão é muito relevante para os dias de hoje, não é verdade? É uma realidade que nós encontramos aí constantemente. Mas o que o professor Ralph, teria a reforçar sobre esse entendimento espiritual, né, do controle financeiro, tanto para o missionário como para qualquer outro cristão, né? Então, vocês vão de concordar comigo que quando nós estamos saudáveis financeiramente, nós temos muito mais liberdade. E o contrário também é verdade. Quando a gente está mal, enrolado, endividado, não sabe como pagar as contas, isso mexe também com o nosso emocional, mas também mexe na área espiritual. O Senhor Jesus falou uma frase interessante. Ele falou o seguinte: quem não souber lidar com as riquezas, né, os recursos desse mundo ímpio, jamais vai poder administrar as verdadeiras riquezas, que são as riquezas espirituais eternas. Desculpa. Aí a gente pode entender que as coisas são interligadas. Aliás, isso é um conceito muito importante, nós entendermos que tudo na nossa vida está interligado. Em qual sentido? Quando nós nós podemos estar bem espiritualmente, mas nós estamos mal fisicamente, estamos doentes, isso acaba afetando todo o restante. Quando nós nós podemos estar bem fisicamente, mas espiritualmente maus, então acaba afetando todas as áreas. Nós podemos estar bem com Deus, aliás, nem sei se isso existe, e ao mesmo tempo estar mal com o cônjuge, com a família, estar com problema dentro de casa, isso acaba afetando todas as outras áreas. Então, nós precisamos entender esse conceito que todas as áreas são interligadas na nossa vida. Não tem como separar as áreas da nossa vida no sentido assim, que um entendimento que uma área não tem nada a ver com a outra. Tudo está interligado. E eu creio que Deus tem um plano para nós que traz as coisas para o equilíbrio. Isso é importante porque eu tenho encontrado pessoas que são espiritualmente falando gigantes, né? Que jejua muito, ora muito, às vezes prega muito bem, conhece muito bem a Bíblia, mas são derrotados em outras áreas, sejam elas financeiras, familiar, emocional. Isso não é o plano de Deus. Deus tem uma bênção completa para nós, para todas as áreas. Então, é muito importante nós entendermos este conceito. E, para mim, eu não sei para vocês que estão me ouvindo, ou ainda vão assistir depois, mas eu levei um bom tempo para entender isso. Para mim, antigamente, eram partes diferentes, né, que não afetavam uns aos outros. Mas hoje eu entendo muito claramente que é um pacote só. O ser humano é influenciado por várias áreas da sua vida, e a área financeira, com certeza, é uma dessas que afeta demais a gente. Então, essa frase que foi falado, né, nas aulas, ou você domina a área financeira, ou você é dominada por ela. Eu estive num momento crucial na minha vida que eu tive que decidir o que eu faço agora, se eu me deixo dominar pela área financeira ou se eu, como eu falei no início, vou tomar esse boi pelo chifre. Foi num retiro de carnaval, o pastor Alain também estava lá, que nós passamos em Penedo, no estado do Rio de Janeiro, e para nossa realidade na época, esse retiro era muito caro, custava quase um salário mínimo por pessoa. Na época era R$ 250
reais, né? O salário mínimo, isso já tem muito tempo. E eu e minha esposa, para nós, isso era tanto dinheiro na época que nós tivemos que decidir, ou nós vamos no retiro de carnaval, ou nós vamos comprar comida para o resto do mês de fevereiro. E aquela luta, né? O que a gente faz? Comer ou vai lá no retiro? E nós tomamos uma decisão muito importante que até hoje nos abençoa. Nós tomamos a decisão que nós não iríamos deixar que a falta de recursos ou a área financeira tirasse de nós o melhor que Deus reservou para nós. E aquele retiro foi muito marcante para mim, para minha esposa. Deus falou profundamente comigo. Foi o pastor lá de Brasília, né, Alan, que foi para lá, não me lembro mais o nome dele exatamente, mas principalmente tu lembra, Alan, do nome dele? Mas uma ministração... Pessoal, me fugiu o nome agora, eu sei de quem você está falando. Filomeno Romero. Isso ali, mesmo. Ele liberou umas palavras lá que até hoje eu lembro. Então, e depois foi aquela luta de realmente não aconteceu assim, uau, chegamos em casa, a geladeira estava sobrenaturalmente cheia, não. Mas aconteceram sim algumas coisas que eu creio que foi Deus honrando a gente, que algumas pessoas nos deram algumas coisas. Me lembro, recebemos um saco de batatas, outra pessoa nos deu um pacote de hambúrgueres de frango. Então, essas coisas todas, e passamos aquele mês, tanto que eu estou aqui hoje, não morri de fome, né? Mas eu e minha esposa, nós aprendemos uma lição muito forte. Essa que eu estou falando para você, é uma decisão dentro de nós, mesmo nesse momento tão difícil da nossa vida. Eu falei, olha, eu não vou deixar que a área financeira, a falta de recursos financeiros, me domine. Eu quero receber o do melhor de Deus, e foi dali que começou a desenvolver um entendimento mais claro sobre essa área financeira. Muito bem. Eu acredito que a estudante Ana Paula Souza levantou a mão, não sei se foi acidentalmente, eu gostaria de comentar algo, fazer algum comentário. A estudante pode abrir o microfone e comentar, se desejar. Ok? Não sei se foi um acidente ou se a estudante gostaria de comentar. Ok? Muito bem. Quanto o professor Ralph estava comentando, né, a respeito dessas questões, né, a respeito da questão financeira não interferir, na verdade, né, no nosso proximidade com Deus, né, atrapalhar o nosso crescimento, a nossa intimidade com Deus, porque realmente está interligado, né? E, professor Ralph, às vezes eu encontro pessoas assim que são demasiadamente, né, ou desequilibradas no sentido de só olhar a área financeira através de forma muito espiritualizada, e vou orar para que as coisas aconteçam, não que não devemos orar, não que não seja importante, claro que é fundamental, mas demasiadamente espiritualiza demasiadamente a área financeira, e aquelas pessoas, e por outro lado, a gente encontra pessoas que são extremamente racionais, né? E lidam a área financeira de forma muito metódica e muito racional, né? E dentro disso que o professor estava comentando, não sei se o professor gostaria de fazer uma reflexão a respeito disso, né? Onde seria, né, o ponto do equilíbrio, ou será que devemos ser 100% lidar com a parte financeira, 100% espiritual, gastar de qualquer maneira, ou não administrar bem e esperar que os milagres aconteçam, ou simplesmente também somente trabalhar na área financeira de forma racional, porque se o professor Ralph tivesse usado só a razão, não teria ido, né, naquele evento que foi tão poderoso, né, para todos nós. Eu era criança naquela época, né, mas eu lembro bem que foi muito bom. Você não tinha essa barba que tem hoje, isso é verdade. Mas, Pastor Luciano Subirá, eu aprendi
Com certeza tem outras pessoas que também usam, mas eu aprendi essa palavra em português. Para quem não me conhece, não sou brasileiro, então eu tive que aprender todas as palavras. Quando eu cheguei no Brasil, não falava português nada, né? Mas uma palavra que eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, quando eu ouvi uma ministração dele, ele falou que temos que desmistificar as coisas. E eu gostei muito, né? Muitas palavras eu tive que depois ir no Aurélio para entender o que eles estavam falando, mas eu penso que quem mistifica demais as coisas, na verdade, é uma questão de responsabilidade. Quando nós espiritualizamos demais as coisas, ou damos para Deus a responsabilidade, ou para o diabo a responsabilidade de atrapalhar, e não assumimos uma responsabilidade que Deus nos deu, por exemplo, nesse caso das finanças. Se nós administrarmos bem as coisas que foram confiadas a nós, sejam elas finanças, sejam ele tempo, seja ele família, tudo que chega a nós temos a responsabilidade de administrar bem. E desde o Jardim do Éden, quando Deus chegou para Adão e falou assim, Adão, o que houve? Ele falou assim, olha, foi a esposa foi a mulher que tu me deste. Aí foi para Eva. Não, foi a serpente, né? Que me enganou. Então, o ser humano tem um grande problema, seja ele cristão ou não, de querer se livrar de responsabilidade, de provar que não é culpa dele. E a administração dos recursos que nós temos é uma responsabilidade nossa. Eu acredito e eu tenho experimentado milagres da parte de Deus, mas é o princípio que a gente vê na palavra de Deus. Deus promete bênçãos, por exemplo, para pessoas que se comportam de forma íntegra, não perfeita, mas íntegra, que tem um coração íntegro. E ele procura pessoas que já têm alguma base que ele possa abençoar. Então, eu tenho vivido dessa forma. Eu procuro administrar bem os recursos que chegam à minha casa, como eu falei, sejam eles financeiras, saúde física, o nosso corpo, que também é muito importante, né, porque ele funcione bem. Cheguei aos 50 agora, eu preciso cuidar do meu corpo, eu quero chegar com saúde na idade para poder servir bem a Deus. A mesma coisa, então, eu não posso, eu acho, às vezes nós esperamos milagres aonde nós não queremos assumir responsabilidade. Entende? Então, eu vou dar um exemplo na saúde, né? Às vezes nós sabemos, na verdade, que para ter saúde nós precisamos fazer várias coisas, que não é nada misterioso, né? Nós temos que nos alimentar de uma forma saudável, nada extremo, mas saudável. Nós temos que fazer exercício físico, nós temos que ter alguns cuidados básicos. Se nós não fazemos isso, nós acabamos adquirindo uma gordurinha aqui, um problema ali, e depois a gente fala, não, porque o diabo é furioso, porque ele jogou uma doença em cima de mim, e eu sei que isso pode acontecer, mas muitas vezes espiritualizamos demais, mistificamos demais as coisas para nos livrar de responsabilidade. E a mesma coisa acontece na área financeira. Culpamos o diabo, responsabilizamos a Deus, mas Deus nos deu essa tarefa de administrarmos bem os recursos que chegam à nossa casa. Muito bom, excelente. E temos aqui um comentário, né, da estudante Ana Souza. Ela comenta aqui no chat, né? Eu vou ler aqui para todos nós. Tenho notado hoje que não há nas igrejas mais aquele amor pelo ID ser missionário. Vejo isso já há uns 15 anos. Os jovens hoje oram para serem médicos, advogados, mas as pessoas querem mesmo ficar entre quatro paredes.
Tenho orado para que a Igreja do Senhor volte a amar missões, não só ofertar, mas investir nos jovens. Na minha época de adolescência, tinha uma latinha, a qual juntava-se o ano todo para ajudar os jovens a ir para o campo e éramos ensinados a administrar nosso dinheiro. Então, a estudante Ana está fazendo aqui um comentário. Professor Ralf, gostaria de acrescentar aí o comentário da Ana? Aqui no Sim, chat. na verdade, precisaríamos fazer uma análise um pouco mais profundo do movimento evangélico no Brasil nos últimos 30 anos, né? O que houve? As coisas boas, muito boas que aconteceram no Brasil e as coisas que não correram do jeito que eu creio que é da vontade de Deus. Poucas pessoas que eu conheço que são muito sérias com Deus falam sobre aquilo que aconteceu, das coisas muito boas que aconteceram no Brasil nos últimos anos, como um avivamento. É inegável que houve um grande mover de Deus no Brasil, muita coisa boa aconteceu, muita gente boa surgiu, pessoas, eu falei uma vez para o Luciano Subirá, né? Rapaz, seu ministério não é só para o Brasil, seu ministério é para muitas nações, né? E graças a Deus, eu não acredito que foi por causa de mim, mas ele realmente está viajando muito e abençoando outras nações. Então, esse mover de Deus que aconteceu no Brasil, ele trouxe à tona muita gente boa, muitas igrejas boas, mas não podemos, ao meu entender, tá? E também o que eu tenho ouvido de várias pessoas assim, que eu respeito muito espiritualmente, nós não podemos chamar isso de avivamento. Por quê? Avivamento traz historicamente consigo uma mudança também no caráter das pessoas, uma profunda mudança até da forma de pensar, né? Segundo Romanos, aquela coisa de renovar a vossa forma de pensar. Então, é um fenômeno que nós temos visto nas últimas décadas, por exemplo, na Nigéria, da mesma forma, e milhões de pessoas se converteram na Nigéria, mas o nível moral da nação não mudou. As coisas continuam na área moral, tanto de adultério, de roubo, de assassinato e essas coisas assim. E quando nós analisamos os avivamentos que são registrados na Inglaterra ou em outros lugares, a gente pode ver que teve lugares na Inglaterra que tiveram que fechar as prisões, não tinha mais necessidade de ter policial em certos lugares, porque as pessoas eram muito impactadas. Então, hoje, o que a irmã colocou é um reflexo do evangelho que, assim, como que eu vou dizer isso? É tipo uma consequência daquilo que aconteceu no Brasil, que tem muita gente que se diz evangélica, mas a consistência no caráter da pessoa acaba não foi atingido em cheio, né? Então, eu creio que aquilo que ela falou, esse fogo por missões, porque quem é apaixonado por Deus é apaixonado por almas, é algo natural. Você não pode se apaixonar por Jesus e não querer evangelizar, e não querer pensar em missões, sejam elas nacionais, internacionais. Isso não é possível, mas hoje nós temos uma camada de evangélicos no Brasil, que, assim, não tem esse desejo, não contribui financeiramente, não se envolve no campo missionário, mas por isso eu estou falando, isso precisaria de uma análise um pouco mais profunda do que aconteceu e o que não aconteceu nos últimos 30 anos no Brasil. Mas eu concordo, apesar que tem muitos jovens brasileiros que se interessam por missões, né? Hoje estamos aqui em Portugal, claro,
começamos uma igreja, porque é onde nós estamos, começamos uma igreja, é natural, no domingo a gente se reúne, acaba chegando gente junto, mas nós estamos em Portugal, num negócio chamado Projeto Europa. Qual é a ideia? De trazer jovens, principalmente do Brasil, para a Europa, que vão ser formados como missionários para invadir esse continente aqui, para trazer aquilo que foi bom, está sendo bom no Brasil, para o continente europeu, que está precisando muito de Deus. Amém, é verdade. No passado, né, nós recebemos no Brasil tantos missionários europeus, americanos, né, e hoje, na verdade, há uma necessidade inversa, né, a Europa, que o que nós lemos, né, e ouvimos da Europa é um esfriamento, né, espiritual, igrejas históricas que deixaram de existir, mas é muito importante esse trabalho, né, que o professor Ralph tem feito lá em Portugal, né, está começando a edificar, de preparação para que realmente a Europa seja impactada pelo Evangelho. Mas até isso, né, professor Ralph, passa por finanças, né, por boa administração financeira, né, porque às vezes muitos jovens têm aquele desejo de ser missionários, de fazer a obra, mas também não se organizam e não se preparam, né, financeiramente para poder sair, né, e fazer missões onde Deus direcionou. Então, até isso, né, a finanças impacta na nossa vida, no nosso chamado, no ministério. Temos também a organização financeira, né, a responsabilidade, como o professor Ralph nos ensinou, de administrar bem os recursos. E o professor Ralph já é missionário, já pastor há mais de 20 anos, e falou coisas muito preciosas nas videoaulas. Agora há pouco, né, nessa Masterclass, temos sido enriquecidos com conhecimento, mas existe alguma coisa ainda não comentada, que não foi, na verdade, comentada nas videoaulas, algum segredo, alguma chave para destravar, descomplicar as finanças, para que nós, né, cristãos, possamos prosperar em tudo, porque, né, como nós estamos aprendendo, finança está muito ligado a tantas coisas, né? Bom. Sim. Então, até eu recebi uma pergunta que compartilhe conosco um segredo que não foi ministrado nas aulas, né? E eu sempre acho muito interessante essa expressão segredo, porque segredo, ao meu entender, é algo que ninguém sabe, né? Tá escondido, e muita gente, né? Eu já ouvi, andando com o apóstolo Ari, muitos anos atrás, pessoas chegavam para ele e falavam assim: apóstolo, ou pastor na época, né? Pastor Ari, qual é o segredo da sua autoridade no mundo espiritual? E qual é o segredo, não sei de quê? E eu tenho ouvido essa pergunta muito. E vai dentro daquilo que eu acabei de falar anteriormente, que vai se mistificando. As coisas que, na verdade, não são tão místicas assim. Por quê? Para a gente ser saudável fisicamente, como eu falei, para a gente ser saudável financeiramente, eu falo para vocês, com esse acesso que nós temos hoje na internet, onde está tudo lá, tudo de graça, isso não são segredos, não. Segredos no sentido de, uma coisa que ninguém sabe, fala para nós a fórmula mágica que vai destravar todas as áreas que a gente vai ser... É tipo assim, um mistério que está oculto há séculos. Não existe. Na área financeira não existe. Existem chaves. Eu gosto muito dessa expressão, chaves para destravar algumas coisas na nossa vida. Um tempo atrás, estava até ministrando na igreja da Suíça, porque
uma vez por mês, às vezes 2 vezes por mês, eu estou indo para a Suíça para ministrar na nossa igreja lá. Eu estou ministrando uma série de ministrações chamada Liberando o fluxo, ou não, o rio de bênção da parte de Deus sobre nossa vida. Por quê? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Isso, nós já toda sorte de bênção já foi liberada sobre nós. Porque em várias áreas nós não experimentamos essa bênção de Deus? Porque nós não tomamos atitudes, ou nós tomamos atitudes que travam, que apesar... Imagina um pote assim, que a bênção está retida lá para nós. E tem bênção na área de saúde, tem bênção na área financeira, tem bênção na área familiar, tem bênção profissional, está tudo lá. A Bíblia diz, todas as bênçãos nos lugares celestiais já foram liberadas sobre nós. Então, por que essas bênçãos não chegam? Por causa de atitudes. E porque algumas pessoas são abençoadas em algumas áreas? Porque eles tomam atitudes, eles pegam chaves e aplicam naquela área e a bênção acaba sendo liberada. Mas já fomos. É um pouco difícil de entender, né? Um dia Deus me deu uma ministração que se chama já somos, agora temos que lutar para nos tornar. Mas a bênção já é nossa, já na área financeira também é assim, já somos abençoados. Mas agora temos que tomar atitudes, temos que usar chaves para destravar essa área na nossa vida. E na área financeira, muita coisa tem a ver com a palavra que muita gente não gosta, mas que é disciplina, né? Que é organização, que é interesse, que é algo metódico, né? Que você, por exemplo, você fazer um plano, quanto você por mês quer economizar, o quanto você quer investir, e não digo investir na bolsa, mas investir em missões, investir em outras coisas. Eu e minha esposa, nós ajudamos um bom número de pessoas, todo mês, com valores que hoje até são expressivos, mas desde sempre, desde que eu conheci o Alain há 26 anos atrás, já sempre fizemos isso naquela época, até mesmo do saco de batata e dos 12 hambúrgueres de frango, mesmo naquele mês, nós ainda abençoamos outras pessoas, porque é um princípio que a gente tem que aprender, mesmo que seja R$5, e são chaves que vão abrindo portas, né? Tem versículos poderosíssimos sobre a área financeira. Por exemplo, a Bíblia diz, impressionante, ele falou assim, olha, em Provérbios, quem fecha os ouvidos aos pobres, obviamente para ajudá-los financeiramente, tá? Quem fecha os ouvidos aos pobres, também clamará e não será ouvido. Já pensou uma coisa? Olha a chave aí. Você quer ser ouvido nas suas orações? Eu quero muito, preciso muito. Mas a Bíblia nos dá chaves, não são segredos. Segredos são coisas que ninguém sabe, mas está escrito lá há séculos. E a Bíblia diz, quem fecha os seus ouvidos para os pobres, também clamará e não será ouvido. Então, meu irmão, minha irmã, num dia que eu li isso, eu nunca mais deixei de ajudar pobres. Nunca mais. Nem um mês passou. Então, são chaves na área financeira. E a bênção já é nossa, mas que destravam para que a bênção de Deus possa fluir para a nossa vida. E tem monte de coisa. Agora, eu confesso que eu também já li vários livros na área financeira que não foram escritos por cristãos, mas que retém alguns princípios importantes que eu aprendi, que obviamente depois eu avalio à luz da palavra de Deus, mas que muito tem a ver com, eu sei que é um pouco chato, mas métodos, né, coisas que você repete,
coisas que você com disciplina vai fazendo, e aos poucos, isso que é o desafio na área financeira, aliás, na nossa vida em todas as áreas. Aos poucos, um segredo que eu aprendi, eu acho que eu falo nas videoaulas, eu não lembro mais agora, mas que um dos grandes segredos que eu aprendi é, muitas vezes pouco dá muito. Muitas vezes pouco. Seja na área de oração, seja na área financeira, seja na área de saúde física. A gente sempre quer fazer as grandes coisas, né? Quando a gente quer fazer uma coisa para a nossa saúde física, a gente quer correr 10 quilômetros. Não faz isso, não. Corre 1 quilômetro durante 10 dias, é muito melhor do que um dia correr 10 quilômetros. Então, a gente sempre fala, mas eu não tenho dinheiro para poupar. Começa com R$10, mas começa. Os R$10 vão vir 11, vão ser 12, vão ser 50, vão ser 100, e assim por diante. Tá certo? Então, segredo eu não tenho para compartilhar com vocês. Chaves eu teria bastante. Muito bem. Professor Ralph, tem um estudante aqui, a Adras Ferreira, que levantou a mão. Não sei se gostaria de fazer um comentário, uma pergunta. Seria importante abrir o microfone, né? Caso o estudante deseje fazer um comentário, desejar fazer um comentário, abrir o microfone. Será muito bom, vai enriquecer aqui a nossa Masterclass. Ou, se preferir, pode escrever no chat também, eu posso ler a pergunta ou o comentário para todos, ok? Muito bom. Esse tema, ele é um tema muito importante, relevante, e tem tantos detalhes, né, tantas coisas preciosas, tantas pérolas que nós temos aprendido, né, com as videoaulas, também com essa Masterclass. Tem uma pergunta que foi feita por um estudante, eu penso que nós já até abordamos em parte, né, o que foi comentado, né, mas ele pergunta assim, professor Ralph, unir a fé e o raciocínio para dominar as finanças. O que o senhor gostaria de acrescentar a essas reflexões? Será que essa pergunta já foi respondida ou se há alguns comentários a mais que o professor Ralph gostaria de fazer? Então, vai muito dentro daquilo que a gente falou do equilíbrio entre espiritualizar, porque o mundo espiritual é uma realidade, não tem como negar, ele funciona de uma forma diferente, com regras diferentes, tem coisas que são bem próximos do mundo natural. Por exemplo, ninguém nesse mundo vai negar que tudo que se planta se colhe. Se você, aliás, essa lei, ela pode ser colocada de várias formas que até faz mais sentido. Eu um dia fiquei surpreso que uma pessoa colocou, eu não lembro mais o número, mas de várias formas, por exemplo. Ele falou assim, você só colhe se você plantou. Soa um pouco diferente, mas faz sentido. Por quê? Muita gente na igreja vai procurar colheita de algo que ele nunca semeou, certo? Ele fica, às vezes, chateado que outros estão colhendo e fica chateado com Deus e faz pirra, igual jardim de infância, mas você não pode esperar colher algo que você nunca plantou. Então, são coisas que fazem sentido, até para uma pessoa que não tem o Espírito Santo. Tem outros princípios espirituais que no mundo natural não faz sentido. Por exemplo, devolver o dízimo. Cara, isso aí é um bicho de 7 cabeças para o mundo, não entendem. Achar uma gente de maluco, vai dar dinheiro para pastor e coisas assim, mas é uma lei espiritual. Se nós devolvermos o nosso dízimo a Deus com coração grato e alegre, Deus vai abrir as janelas do céu sobre nós. Então, e assim vai, né? Então, sim, unir, obviamente, o raciocínio, já iria falar inteligência, mas eu acredito que não tem nada a ver.
com inteligência. Algumas pessoas eu já ouvi falar assim, a meu respeito. Eu falo não porque eu acho que eu sou isso, mas porque é interessante, que eu sou uma pessoa inteligente. Pergunto aos meus professores da escola se eles acham que eu era inteligente na escola. Não, não foi, não. Mas uma coisa eu sou muito interessado. Quando eu leio uma coisa, foi assim que eu aprendi português. Eu leio uma palavra, eu não entendo, eu vou, na época, fui para o livro ainda, o Aurélio foi ler o que a palavra significa, eu sou assim até hoje. Hoje é muito mais fácil com a internet, você digita lá rapidinho, e até pode ouvir como a palavra é falada. Queria eu ter uma ferramenta dessa quando eu aprendi português, né? Para aprender liquidificador ou paralelepípedo, essas palavras que me deram um nó na minha língua, né? Então, hoje você pode pesquisar qualquer coisa. Então, eu aprendi, eu não me julgo tão inteligente. Eu sei que eu não sou burro, mas inteligente, assim, para ser um doutor, um matemático, coisa assim, eu não sou, não. Mas uma coisa eu sou interessado, eu vou atrás, eu quero entender o funcionamento básico. Então, nesse sentido, eu concordo, sim, que tem que unir o raciocínio com o espiritual. E eu penso que isso ali está a mistura química desses dois assuntos, ele traz um efeito muito bom, porque, como já foi comentado aqui, tem gente que espiritualiza tudo, tem gente que faz tudo no raciocínio, mas quando junta as duas coisas, ali sai coisa muito boa. Muito bem, já estamos caminhando aí para a parte final da nossa Masterclass, mas eu não sei se gostaria de ouvir também a opinião do professor Ralph a respeito se o cristão deveria, ou deve, ou pode, ou é bom, estudar, né, a administração financeira, finanças domésticas, ou até mesmo poupar, né, recursos financeiros. Ele deveria estudar se é recomendável ler a respeito disso, até mesmo de uma fonte, né, de um profissional que não seja cristão, por exemplo. Seria algo errado? Tem algum conselho em relação a isso, professor Ralph? Sim, o meu conselho é com certeza. Por quê? Nós podemos ler, receber informação, mas nós decidimos o que nós fazemos com essa informação. Tantas coisas que eu li, eu falei, meu Deus, que besteira é essa, né? E joguei fora. Outras coisas, falei assim, rapaz, que interessante. Às vezes eu leio um livro e só uma coisa que eu consegui levar de um livro dessa grossura, assim, mas algo muito interessante. Então, eu leio, obviamente, o meu foco é nos livros de autores evangélicos, mas nós temos, por exemplo, 2 adolescentes em casa. Eu já li livros sobre educação de adolescentes de pessoas que não são cristãos. Eu li cada besteira que eu falei assim, meu Deus, sabe o que minha mãe falava para mim? Ela falava assim, olha, você sempre pode aprender. Ou você aprende como deve fazer, ou você aprende como não deve fazer. Mas, assim, teve algumas coisas, mas mesmo nos livros seculares sobre educação de filhos, eu consegui extrair uma outra coisa que tem me abençoado muito. Então, obviamente, e eu digo para vocês, eu já li livros evangélicos que eu tive que falar a mesma coisa. Olha, isso aqui é meio soviético, isso aqui não vou aplicar na minha vida não, porque eu não vejo dessa forma, não entendo biblicamente dessa forma, mas eu acho que o importante é a gente adquirir conhecimento, informação, e depois nós decidimos o que nós fazemos com essa informação, certo? E em todas as áreas da nossa vida. Eu leio livros sobre nutrição, sobre exercício físico, sobre um monte de coisas que acaba
muitas coisas boas, outras coisas, falo, meu Deus, sai, vai embora. Mas o que eu penso, pastor Alan, muita gente não se interessa muito por esses assuntos tão importantes na nossa vida. Nós devemos nos interessar mais pelos assuntos que tanto afetam a nossa vida, que são família, finanças, saúde. Nós devemos realmente demonstrar um interesse. E às vezes, quantas vezes, né? Desculpa, eu não tenho tempo. Mas eu tenho um recurso interessante no celular, creio que de todas as marcas, que mostram o tempo que você está com a tela ligada, né? Não sei como se chama isso em português. Mas você pode, por dia, para mim, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, chega um relatório, o quanto eu usei o celular durante a semana que se passou. Eu vejo, ele me mostra em porcentagem, se aumentou o tempo de tela e tudo assim. Então, em vez da gente gastar tempo com coisas que não edificam nada a gente, se você ler 10 minutos todo dia sobre um desses assuntos, eu te garanto, em um ano, a sua vida vai estar diferente. Talvez não vai estar de cabeça para baixo, irreconhecível. Mas faz isso por 10 anos, você não é mais o mesmo, você é transformado, com certeza. Muito bem, excelente. E nesses minutos finais, professor Ralph, e o tempo passou rápido, né? Já estamos caminhando para o final. Nesses minutos finais, você gostaria de trazer para nós alguma consideração final? Penso que a turma de missiologia, os estudantes estão de parabéns, né? Participaram bastante aí no fórum, interagiram. Creio que todos vocês assistiram a todas as videoaulas. Tem um comentário aqui da Ana, vou aproveitar então, vou ler esse comentário. Diz assim, estudante: a administração das finanças é muito interessante, porque temos que ter noção, saber o que realmente é importante para o nosso dia a dia. Às vezes gastamos com tanta coisa que são supérfluas, que nem chegamos a fazer uso. Não fazemos listas para comprarmos, e para ter até desperdício, o que não é nada bom. Aprendi a ver o que realmente é necessário e reformei 2 casas com dinheiro que gastava à toa, né, que desperdiçava. Muito interessante, não é mesmo, professor Ralph? O comentário que ela faz, né, de ter otimizado, né, o recurso, ter utilizado aí a administração melhor do recurso, se programado, planejado, e só com aquilo que era desperdício, ela conseguiu fazer um uso muito proveitoso, não é? Para a vida toda, que é a reforma da casa, né? Muito legal mesmo, muito legal. E são coisas assim que eu penso, está ao alcance de qualquer um. Eu sempre uso um exemplo interessante, por exemplo, uma coisa interessante é a questão do custo-benefício. O que é isso? Quanto vai me custar algo e o que eu vou receber por esse valor gasto? Quando eu cheguei no Brasil, eu fazia muito, ia para Madureira para fazer compras, né? E na época, isso era outra época agora, mas eu achei um lugar que se comprava 3 camisas por R$10. 3 camisas por R$10. E numa loja que eu vi, uma camisa custava 40. Falei, rapaz, eu sou um cara esperto, eu vou comprar 3 camisas por R$10. O problema é o seguinte, eu usei uma vez, depois lavei, e a camisa saía toda torta da máquina de lavar. E a única coisa que podia fazer com aquela camisa é usar como pano de chão, né? Então, mas aquela camisa que custava R$40, algumas delas eu tenho até hoje, ó, brincadeira, às vezes a minha esposa fica chateada comigo que eu ainda uso essas camisas. Mas isso faz 27 anos,
que eu tenho, ou 20 anos, que eu tenho a mesma camisa. Boa, qualidade boa. Então, o que valeu mais a pena? Comprar 3 por 10 ou uma por 40? O que valeu mais a pena? Então, são pequenas chaves assim, que como a irmã falou, e eu gostei muito de uma palavra que eu uso muito na prática da minha vida, pastor Alain, é otimizar. Eu acho que só com otimizar, nós já podemos economizar um monte de dinheiro. O que é otimizar? Já que eu vou lá, eu gasto passagem, eu não só vou resolver uma coisa que depois voltar para casa, no dia seguinte vou ter que ir no mesmo lugar para resolver outra coisa. Então eu vou otimizar. Eu vou fazer uma lista, o que eu tenho que resolver. Com uma passagem que eu gasto, eu consigo resolver 2, 3 coisas ao mesmo tempo e já economizei dinheiro. Então, um monte de coisas assim, por isso eu falo, muitas vezes pouco, dá muito, tanto que a irmã reformou 2 casas, né? Com coisas que outros talvez falam assim, é só isso, é só aquilo, não vale a pena, só foi um cafezinho, só foi um lanchezinho, mas se a gente um dia entender essas coisas, realmente muda, afeta a nossa vida de uma forma positiva. Muito bom, excelente. E tem mais um comentário aqui, do Adras Ferreira. Eu estou com muita dificuldade para administrar as minhas finanças, mas com essa disciplina eu estou começando a colocar em prática as aulas do professor Ralph. Esse é o objetivo, né, professor? Esse é o objetivo do Instituto EIA, né? Esse, eu tenho certeza, é o objetivo do professor Ralph. Isso enche o professor de alegria, não é verdade? Esse é o melhor comentário de todos os tempos. Muito bom, é verdade, né? Porque eu tenho certeza, né? Tudo que foi feito pelo professor Ralph foi pensando nessa conclusão, né? Nesse resultado. Né? A Maria Lores comentou aqui também para o professor Ralph, eu iniciei a fazer a selfie financeira para ter um retrato das entradas e saídas e tentar Glória. otimizar o orçamento. Isso, muito bem, muito bem. E continuam, gente, né, o Alain falou sobre considerações finais. Eu falo em outra aula o seguinte, eu realmente não lembro se é nessa aí ou em outra, mas que eu falo assim, olha, conhecimento não é poder. Né? Você já ouviu essa frase? Conhecimento ou conhecer, saber é poder. E eu entendo o que a expressão quer colocar, porém, eu não acredito mais nisso. Conhecimento ou saber é poder quando é colocado em prática. Em prática. Só a prática, você saber, muita gente que sabe das coisas, não é verdade? Como eu falei, muita gente sabe o que deve fazer para cuidar melhor do corpo. Eu não estou falando para você ficar uma supermodelo, essas coisas todas, mas para ser mais saudável. Todo mundo sabe, não é segredo. Saber, na área financeira também, coisas básicas, muita gente já sabe. A questão que o poder do conhecimento é liberado quando nós praticamos. Aí, só nesse pequeno passo, muita gente acaba se enrolando e uma vez eu vi uma entrevista, a gente tem ainda 5 minutos, né? Que uma pessoa uma repórter estava na frente de um hospital, que as pessoas estavam na fila para ser atendido para tratar diabetes. E uma pessoa que estava na fila estava comendo um sanduíche de pão. E a repórter falou assim, perguntou, mas o senhor sabe, comendo esse pão com tanta manteiga, com mortadela, eu acho que estava lá dentro, isso vai fazer mal à sua saúde? A pessoa falou assim, eu sei que vai fazer mal, mas fazer o quê? Então, ela até usou uma expressão assim, forte, ele falou assim, mas o senhor tem consciência que o senhor está se matando aos poucos com isso? E ele falou, eu sei, aquela né, resposta, mas por isso eu falo, saber, a gente sabe muita coisa. O desafio é praticar. E com isso eu quero realmente
fechar da minha parte essa masterclass e incentivar vocês, gente, coloca as coisas pequenas, essas videoaulas é só o comecinho, para você pegar o gosto, rapaz, com pequenas mudanças eu posso gerar grandes, com pequenas atitudes, mudança de atitude, eu consigo gerar grandes mudanças na minha vida. Então, mas é na prática, é o que a irmã falou. Faz uma selfie da sua área financeira. Eu sei que no início é um pouco chato, mas depois você pega o esquema e a coisa funciona. E vai fazer, se você praticar isso, vai fazer uma big diferença na sua vida. E, olha, não só na sua, mas na sua família, nas pessoas que estão em sua volta. Você vai ter mais recursos para poder investir nas coisas que você quer investir, seja no reino de Deus. Como é gostoso poder abençoar outras pessoas. É muito bom. Mas tudo começa com as pequenas coisas que a gente já sabe quando a gente coloca essas coisas na prática. É o que eu desejo a você nesse caminho, em nome de Jesus. Muito bom, excelente. Que masterclass poderosa para todos nós, né? Como o professor Ralph nos ensinou, né? Vamos colocar em prática. O professor Ralph poderia orar por nós, pelos estudantes, nesse momento, para encerrarmos aqui esse tempo tão precioso de aprendizado, de troca de experiência. Bem, vamos orar? O professor poderia orar por nós? Claro. Deus, obrigado por esse tempo juntos. Eu creio, nós não estamos aqui reunidos só em volta de um assunto, por causa do Instituto EIA, mas estamos reunidos em nome de Jesus. Nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. O Senhor é a fonte de toda sabedoria. E por isso estamos aqui reunidos em nome de Jesus. E a tua palavra diz, aonde tem pessoas reunidos em teu nome, sejam 2 ou 3 apenas, o Senhor está no meio dessas pessoas. E aonde o Senhor está, tudo pode acontecer. Pessoas podem ser transformadas, tocadas, salvas, qualquer coisa pode acontecer. E eu te peço agora que no entendimento e no seu espírito, as pessoas podem receber essa carga de fé, que as coisas podem mudar. As coisas podem mudar se eles colocam em prática as coisas pequenas que eles já sabem, que a sua bênção vai ser liberada sobre eles, e as coisas na área financeira vão começar a mudar, senão não vão permanecer a mesma, porque a tua palavra diz que do Senhor não se escarnece. Tudo que o homem plantar, ele também vai colher. Isso não é uma ameaça, isso é também uma promessa do Senhor. Quando nós começamos a plantar pequenas sementes, o Senhor não vai deixar que essas sementes não brotam, que eles não geram mais tarde frutos que vão permanecer. Por isso, eu quero abençoar os meus irmãos com essa atitude, com essa determinação de colocar pequenas coisas em prática e começar a ver os frutos aparecerem em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a